Seja bem-vindo à sua casa digital de Jesus. Continuamos a nossa inspiração do dia sobre a passagem em que Jesus anda sobre o mar, com os versículos do 47 ao 50. O que nos interessa para o nosso papo de hoje. Vamos à leitura. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que passagem, não? Vamos lá. Ele ficou em terra e viu os discípulos remando contra um mar bravio e um vento que soprava contrário. Somos nós? Nós estamos representados aqui? E o que dizer da simbologia de ele ficou em terra e nós em alto mar, no mar revolto? O que dizer disso? Nós todos sabemos que todos os estudos associam as nossas emoções às águas do nosso corpo, às águas do mundo, a água como elemento. Vamos trazer isso para a nossa reflexão, né? Os grandes estudiosos da mente e do comportamento humano, aqui totalmente desprovidos de qualquer crendice ou preconceito, porque como a gente diz lá na abertura, somos filhos livres e inteligentes, e nós buscamos a nossa maneira ainda humana de compreensão de coisas grandiosas. Vamos imaginar essas águas revoltas como uma emoção na nossa mente, no nosso coração. Quando a gente parece um caminhão desembestado descendo a ladeira sem freio, e Jesus em terra firme nos observando o que faremos pelo caminho, o que estamos construindo pelo caminho. Já pensaram sobre isso? O que dizer disso? Dessa analogia para facilitar a nossa compreensão. O que dizer de Jesus observando e deixando que eles se esforçassem? Olha que coisa linda isso. Você não deixa que a criança aprenda a ficar de pé nos esforços de suas próprias perninhas ainda bambas? Você não deixa que os seus pequenos aprendam a juntar as letrinhas, a formar tracinhos para que eles aprendam? Você não deixa que segurem os talheres para que desenvolvam autonomia e independência? E esse não deve ser o propósito de Jesus o tempo todo a nosso respeito? Não é esse o papel saudável que um pai exerce na vida de um filho, uma mãe exerce na vida de um filho? Quando esse papel saudável não é desempenhado da melhor maneira que podemos, o que nós criamos? Filhos mimados, iludidos, fracos, de caráter duvidoso. Filhos que acham que têm direito ao que não construíram. Sem nenhum esforço, não é assim? Quantas vezes nós nos comportamos desejando ter aquilo que não merecemos? Quantas vezes nós nos comportamos feito filhos mimados, esbravejando? Quantas vezes esbravejando contra coisas que desconhecemos, suas razões maiores e mais profundas? Quantas vezes feito filhos mimados? E Jesus apenas nos observa de terra firme, lidando com os remos no mar revolto. Quantas vezes
É verdade ou é mentira? Ou você não consegue se reconhecer no lugar da criança, carecendo às vezes de uma orientação mais firme? Quantas vezes? E nessa passagem tem uma outra coisa ainda tão interessante quanto tudo que se apresenta aqui. Quando ele fala da quarta vigília da noite. É exatamente aquele horário em que a escuridão está findando e o dia está começando a clarear. Nosso finalzinho de madrugada para começar o dia. Olha que coisa linda essa passagem. A gente não vem dizendo desde o começo que em cada linha de Jesus ele era absolutamente estratégico sobre aquilo que ele queria oferecer, melhor ainda, sobre o exemplo que ele desejava construir para nós. Ele foi perfeito em tudo que deixou. O que nos cabe? O olhar amadurecido e nos permitirmos entender a profundidade de tudo aquilo que ele nos ensina. Quantas vezes nós estamos na vigília, na quarta vigília da nossa vida, no sentido na escuridão e desamparados, e do nada surge alguma coisa que nos revigora, que nos renorteia, que nos abriga, nos acolhe, nos fortalece. Quantas vezes? E nós somos capazes de enxergar isso? Quantas vezes? E o mais interessante é que Jesus queria passar adiante. Passar adiante é passar direto por eles. É como a gente diz aqui, fez de conta que nem me viu, fez de conta que nem me conheceu. Mas dá quase vergonha, né? Fazendo Jesus passar essa vergonha. Dá quase vontade, não dá? Não dá quase vontade de fazer. Vou fazer de conta que nem vi. Imaginem, Jesus, vou fazer de conta que eu nem conheço esse povo. De tantos meses convivendo comigo, me fazendo passar por isso. Imaginem. E o passar adiante é uma maneira de dizer: não pegarei o remo por vocês. Não é? Porque quando a gente se senta em oração, quando a gente se aquieta em meditação, em conexão, no fundo, mas bem lá no fundo, não é o que nós estamos querendo? Que Jesus pegue o remo por nós? E nessa passagem, quando Jesus vai quase que passar direto por eles e pisar lá na margem que ele queria chegar, onde ele sabia que ele já estava sendo esperado, será que ele não tem muita consciência disso? E o mais divertido ainda, porque a gente pode se divertir, porque não? Nós não estamos sendo desrespeitosos. Imaginem os discípulos gritando, porque estavam vendo um fantasma. Alguém consegue imaginar essa cena? Né? Nem com toda a nossa criatividade de criança a gente não consegue imaginar essa cena completa. Não é verdade? Meu marido já disse que ele desmaiaria. Eu já sou mais desbravadora. Eu ia ficar bem curiosa, querendo entender direitinho o que era. Não é verdade? Olha, os papelões que a gente faz, as vergonhas que a gente já fez Jesus passar ao longo do nosso caminho. Não é verdade? Aí ele vem e diz: sou eu, tem de bom ânimo, não temais. Ele está sacudindo o barco, ele está pondo um vento contrário, ele está fazendo o mar bravio, ele está fazendo. Porque a gente precisa desses processos para extrairmos e colocarmos para o mundo o que temos de melhor. Ele está fazendo. E ele ainda vem com aquela paciência, aquele amor benevolente e nos diz: sou eu, não temais. Quando todos eles estavam vendo o que havia de mais esplendoroso, porque ele era o maior entre os maiores. Imagine o que foi isso para eles que conviviam com Jesus. Então, eu quero te convidar para essa reflexão. Quantas vezes você fez Jesus passar aquela vergonha? Quantas vezes? Reclamando, falando mal, praguejando, murmurando. Quantas vezes você fez esse vexame diante de Jesus? Você se pôs nesse vexame diante dele? E se você se aquietar, ele vai te dizer: não tema, sou eu, tem de bom ânimo.
Seja lá o que for, a dificuldade financeira, familiar, a doença, nós sabemos que tudo isso nos afeta. Não mencionamos a água como um elemento de representação da emoção. Quantas vezes? E a gente fica com essa reflexão. Nossa, eu estou fazendo Jesus passar vergonha a essa altura da minha vida? Que não me falta conhecimento nem aprendizado? Que eu não fui desamparada por Ele, nem nos momentos mais tenebrosos da minha vida eu não fui desamparada, eu passei por eles. Eu olho para trás e vejo que passei por eles. Então, ele subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. E o que eu quero deixar de reflexão para você agora, que a gente não precise ser o vexame da nossa vida neste momento para ficar impressionado, assombrado e maravilhado com as obras de Jesus. Sabe por quê? Porque hoje nós já temos antecipadamente o conhecimento das obras deles. Os discípulos naquele momento estavam aprendendo na carne, na veia, na convivência com ele. E era tudo absurdamente gigantesco. Eles não eram capazes de compreender a enormidade do que eles estavam vivendo ainda. Mas nós temos o privilégio de sermos herdeiros destes exemplos e dessas histórias. E pessoas muito incríveis estiveram antes de nós aqui, nos direcionando, nos falando sobre a grandeza de Jesus e seus ensinamentos. E é com liberdade, é com inteligência que nós olhamos para esses lindos exemplos e os colocamos em prática na nossa vida. Então hoje eu quero te deixar com essa reflexão, longe de mim te constranger, mas eu quero te deixar com essa reflexão. Você está fazendo vexame aí diante de Jesus? Ou você está aceitando, lidando, traçando suas estratégias para melhorar, para mudar a sua vida, para tomar outros rumos, para se fortalecer e pisar em caminhos diferentes? Quais são as suas histórias diante de Jesus? Ele está vindo sobre as águas do mar, encostando no teu barquinho, ia passar direto, tipo, nem conheço essa pessoa, esperneando e gritando desse jeito como se eu fosse um fantasma. Imagina a cena, se permite, não é desrespeitoso, é humano. Nos coloca em conexão e intimidade com Cristo. Em nenhum momento, nem o desmerece e nem nos desmerece, só nos aproxima e nos agiganta. Ele quer que nós sintamos por Ele intimidade, admiração. Seja íntimo de Jesus. Naquela intimidade que só amigos têm, não me faz passar vergonha. E eu te pergunto, quais são os vexames que você está apresentando diante do Rei dos Reis? Como você tem conduzido a sua vida? Eu te deixo hoje com essa reflexão, desejando que Deus abençoe você, sua família e o seu dia, e que você esteja sob as bênçãos e a proteção de Jesus. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar com quem você acha que pode apreciar o nosso conteúdo, e eu te vejo na inspiração de amanhã. Um grande beijo!